Fala galera, a paz do Senhor, Paulo mais uma vez por aqui, vamos dar continuidade na nossa aula. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre o conceito da necessidade de nós nos arrependermos. E aí, se você não assistiu a primeira aula, eu convido você a voltar aí o vídeo e assistir a aula anterior, ok? Que nós falamos sobre a questão do pecado. E aí, sobre essa situação da necessidade de nós nos arrependermos, que é o nosso segundo ponto aqui, a necessidade da gente se arrepender. Tem um texto que está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 36. Eu vou aqui para o cantinho da tela para vocês lerem o slide e ficar melhor para vocês. Ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu. E o que Pedro responde, isso é a chave que a gente pode dizer assim para ter esse entendimento sobre a questão do arrependimento. Ele diz: arrependam-se, ok? Primeiro ponto. E aí cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para um propósito, para o perdão de quê? Dos pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Se vocês lembram, na aula passada, eu enfatizei, aqui em Romanos 5, 18 e 19, eu falei dessa parte que está em azul, e agora eu vou explorar a parte vermelha sobre esse conceito da necessidade de nós nos arrependermos. Então, digamos que você ensinou essa pessoa e trouxe para ela que ela venha entender de forma consciente que ela é uma pecadora e por isso ela herdou uma natureza pecaminosa que só vai levá-la a fazer aquilo que desagrada a Deus. Muitas pessoas dizem assim: fulano é tão bom, só não tem Jesus. Isso não existe, ok? Porque é através da ação do seu Espírito, através do conhecimento de Cristo, que a nossa natureza vai mudando. Porque nós somos maus pela herança pecaminosa. E agora nós vamos entrar nesse processo do arrependimento. Para isso, a gente precisa ter conhecimento de algumas coisas. E em Romanos, no capítulo 5, o versículo 18 e 19, quando a gente vê a ação de Adão, quando está falando consequentemente que a transgressão entrou por meio de um só homem, aí vai falar, assim também, Paulo ele traz um paralelo. Houve alguém que trouxe algo mal, porém alguém veio restaurar aquilo que foi perdido. Assim também, em um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Houve um ato de justiça que trouxe salvação a todos os homens. E aí ele diz no final do versículo 19 também assim: assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Lembram? Todos pecaram. Pecaram por conta de quê? Da herança pecaminosa que receberam de Adão. E aquele homem, ele deu legalidade ao pecado. Porém, teve um que veio e o ato de justiça desse trouxe a justificação e a restauração. Ok? E quem é esse homem? Jesus Cristo. Enquanto Adão peca, Jesus Cristo ele traz um ato de justificação e nós somos justificados pela sua ação salvífica na cruz do Calvário. Como o texto diz, assim também por um ato de justiça resultou na justificação, e essa justificação ela tem um propósito, ok? Perdoar todos os nossos pecados, e isso traz vidas. Quando nós olhamos em Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, a gente vai ver a consequência do pecado. O salário do pecado o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por conta do pecado, da herança pecaminosa, isso resultou na morte. Porém, Jesus veio resgatar o que havia perdido. E o ato de nós reconhecermos Jesus, isso reconhecemos o seu sacrifício salvífico, isso resulta para nós vida. E nós temos vida em abundância. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é o que Pedro está falando sobre a questão do arrependimento. Os homens estavam vendo uma cena sobre o derramar do Espírito que estava acontecendo em Atos 2
E aí Pedro saiu em defesa, e nessa defesa ele começou a apresentar algumas coisas para aquela multidão que estava ali ao redor. E os homens queriam saber o que eles precisariam fazer. E Pedro, ele olha para aqueles homens e ele começa a dizer a questão de Cristo que foi crucificado, que vocês crucificaram a Cristo. E essa mensagem tocou o coração dos homens e eles falaram, e agora? O que nós vamos fazer? E preste atenção que Pedro, ele não falou, você precisa se converter. Não, ele falou primeiro, você precisa se arrepender. Arrependimento é um ato consciente, é uma decisão. Você precisa se arrepender. Esse é um ponto que eu quero enfatizar, como vocês podem ver aqui, que está até da cor azul, que você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa palavra, arrependam-se ou arrependimento, ela tem a ver com mudança de mentalidade, metanoia, é uma mudança de um estilo de vida. E isso você precisa ter ciência que você é pecador, necessita se arrepender dos seus pecados. E como eu sei que estou me arrependendo dos meus pecados? Quando eu começo a confessar, expor diante de Deus todos os atos de injustiça que eu pratico. Todos. Quando a gente percebe, algumas vezes, nós falamos para as pessoas, você ora dessa e dessa forma, mas isso é um ato particular do indivíduo. Ele precisa de uma forma consciente chegar e pedir perdão de todos os pecados. E isso vai gerar nele uma mudança de mentalidade. Ok? Então esse indivíduo, ele precisa se arrepender. Depois de se arrepender, ele se converte. Se arrepende e no automático, quando ele se arrepende, já vem um ato de conversão. Ok? E agora esse homem, ele vai lutar para que essa velha natureza não venha dominá-lo novamente. Lutero, ele dizia uma frase, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, agora eu descobri que o miserável sabe nadar. Por isso eu fico correndo todos os dias para que ele não me alcance. Ok? Então você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar todos os seus pecados, reconhecer que dentro de você há uma natureza má e ela quer dominar você, e essa natureza má ela quer te afastar de Deus, ok? E isso é uma coisa que você precisa descartar através do arrependimento, da mudança de mentalidade. Há uma expressão do Davi Lago que eu acho muito linda, que ele diz assim, arrependimento não é necessariamente mudança de caminho, mas mudança de mentalidade do viajante. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele ia para o caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi para Damasco ainda, para o caminho de Damasco. Porém, quando ele ia para Damasco, antes de ter um encontro com Jesus, o intuito dele era perseguir os cristãos. Agora, quando ele continua para Damasco através de uma renovação de mentalidade, ele vai agora para falar de Cristo e pregar sobre Cristo. Então você precisa ter essa mentalidade transformada através do arrependimento e da confissão dos pecados, ok? Espero você nas próximas aulas e vamos aprender mais em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Somos ID, é isso aí, valeu!